Dragon Ball Kai é a remasterização de Dragon Ball Z que prometia trazer o anime sem fillers e com um ritmo e pegada mais próximo aos do mangá. Para quem não sabe, uma remasterização é quando eles pegam o material original e apenas editam ele, aumentando a resolução da imagem, cortando cenas e tal. Já um remake é quando eles refazem tudo do zero. Aí pode-se mudar pontos na história, nos diálogos e assim por diante. No mais, todos nós estávamos ansiados por esse que prometia ser o anime definitivo de Dragon Ball Z. No entanto, ele foi uma enorme decepção. Nesse vídeo eu vou falar o porquê Dragon Ball Kai é uma decepção e o porquê ele é pior que o anime original de Dragon Ball Z de 1989. O problema de Dragon Ball Kai já começa em seu formato de tela. Dragon Ball Kai traz a imagem em HD de Dragon Ball Z, o que não melhora lá tanto a imagem, visto que Dragon Ball Z já foi pensado para ser em 480p. Botar ele em 1080p apenas deixa a imagem um pouco mais polida, mas ainda assim é bom, afinal as TVs de hoje são maiores e por isso precisa-se de uma maior resolução, para ter uma imagem bem definida nas TVs modernas. O problema, no entanto, está no formato das imagens. As imagens originais de Dragon Ball Z eram no formato 4:3, o que é um formato diferente da imagem das TVs modernas, que são 16:9, o que deixa a imagem do anime com aquelas tarjas pretas nos lados, quando se assiste nas TVs modernas. O problema aqui é que para tirar essas tarjas pretas, a Toei achou uma boa ideia recortar as imagens e botar elas em 16:9, assim tirando as tarjas pretas. No entanto, o resultado é simplesmente horrível. O que acontece é que os personagens ficam mais próximos da imagem do que deveriam, o que faz com que a imagem em diversos momentos fique desfocada. E você ainda consegue perceber em diversas cenas que a imagem está obviamente recortada. Isso piora ainda mais nas lutas, principalmente naquelas onde os personagens aparecem maior na tela. Muitas vezes mal dá para saber o que está acontecendo durante as lutas, pois os personagens estão mais próximos da tela do que deveriam estar. E parte do cenário que foi planejado estar lá quando a animação foi feita também não está. Isso por si só já torna a experiência de assistir Dragon Ball Kai pior do que assistir Dragon Ball Z. No entanto, eles lançaram a versão em Blu-ray, essas já com o formato original 4:3. Assistir Dragon Ball Kai na versão Blu-ray já conserta esse problema então. No entanto, esse é só o início dos problemas em Dragon Ball Kai. A primeira coisa que muitas pessoas já perceberam nos problemas de Dragon Ball Kai de cara foi justamente na censura, principalmente a censura no sangue. Várias cenas que um dos personagens sangravam foram cortadas, outras cenas a quantidade de sangue ela simplesmente foi diminuída, o que deixou o anime bem estranho, principalmente para quem já conhecia Dragon Ball Z. No entanto, falando de outros problemas em Dragon Ball Kai, é incrível ver como eles erraram em Dragon Ball Kai naquilo que deveria ser o maior atrativo do anime em relação a Dragon Ball Z, mas eles conseguiram errar. O problema do Kai é que eles não apenas cortaram os episódios e arcos fillers, como o arco de Galik Jr. e do Torneio do Poder, ou episódios fillers como o de Gohan, os Órfãos ou da Bulma e do Caranguejo Gigante. É claro, tinha alguns fillers legais como os do Goku e Piccolo tirando a carteira de motorista e do Vegeta e Nappa parando em um planeta durante a ida para a Terra. Mas para quem quer só ver a história original que está só nos mangás, o Kai é perfeito, não? Não, é estranho, mas eles ainda deixaram alguns fillers, como por exemplo a interação de Bulma com o Capitão Ginyu quando estava em Sapo no planeta Namek. E ainda teve alguns acontecimentos no início da saga Buu que haviam só no anime, e outras coisinhas aqui e ali. Algumas boas, como algumas cenas do passado do Freeza com Saiyajins, mas outras cenas que eram bem legais, como a do pai do Vegeta sendo morto pelo Freeza, eles simplesmente cortaram. São decisões estranhas, onde eles tiraram coisas boas, mas ao mesmo tempo deixaram algumas coisas ruins e deixaram algumas coisas boas e cortaram várias coisas ruins.
Alguns fillers bons que acrescentam a história, mas foram simplesmente cortados da história. E algumas coisas inúteis que não precisavam ter sido deixadas, foram deixadas. É bem estranho de explicar. Muitas decisões foram bastante duvidosas aqui. Mas o pior mesmo de tudo isso é que os cortes pegaram aquilo que não precisava ser mexido, que são justamente as lutas. É claro, os cortes pegaram diversas cenas de lutas repetitivas, o que não é surpresa, já que as lutas de Dragon Ball Z eram bem compridas, às vezes durando dezenas de episódios. O problema é que além de pegar cenas repetitivas, eles também pegaram cenas que não eram repetitivas. Várias sequências legais de lutas que haviam no Z foram simplesmente cortadas no Kai. A luta de Frieza contra o Goku que eu diga. Diversas cenas fodas foram cortadas no Kai. Em lutas como a primeira luta de Piccolo contra o Cell, eles simplesmente mudaram a ordem de algumas sequências de acontecimentos na luta. É bizarro. Isso sem falar da acelerada de câmera que eles deram em algumas sequências de lutas no anime. Alguns são bem perceptíveis, o que é bem estranho. E até atrapalha o ritmo das lutas, já que as lutas foram pensadas para ter um ritmo quando elas foram animadas, e você cortando essas cenas dá um ritmo qual elas não foram planejadas para ter. O resultado de tudo isso é um mix de coisas boas e ruins. Eles cortaram quase todos os fillers desnecessários, mas deixaram alguns poucos que também são desnecessários. Deixando alguns fillers que acrescentam a história do anime, mas ao mesmo tempo cortaram outros que também acrescentavam a história do anime. E as lutas... o que posso dizer? Algumas como as de Goku contra o Cell ficaram melhores no Kai. Tiraram toda aquela enrolação com o Goku e o Cell trocando socos repetidos por horas. Mas a do Freeza contra o Goku ficou pior, é claro. Eles cortaram as incontáveis e repetitivas cenas de Namek se destruindo. Mas também cortaram muitas cenas fodas, como o Freeza dando um fucking golpe de luta livre no Goku. E algumas lutas no Kai têm um ritmo e direção estranha, por terem o seu ritmo normal alterado. No geral, Dragon Ball Kai é uma experiência melhor para acompanhar a história do que no Z, mas ao mesmo tempo mais incompleta e mal acabada do que no Z. Para quem quer assistir Dragon Ball Z pela história, o Kai é melhor, mas se você gosta muito de Dragon Ball e quer ter a experiência completa, e melhor, diga-se de passagem, assista todos os Z mesmo. O filler tem bastante fillers, podemos dizer. Mas diferente de Naruto, onde a maioria dos fillers são ruins, em Dragon Ball Z a maioria deles são medianas, com alguns ruins e outros bons. Assistir Dragon Ball Z pulando os fillers também é uma opção. No site Anime Fillers List mostra quais são os 42 episódios fillers do Z, o que diminui o número de episódios de Dragon Ball Z de 291 para 249 episódios. É claro, ainda é bem mais que os 160 episódios de Dragon Ball Kai. Mas assim você consegue um meio termo. Você consegue pular a maioria das coisas desnecessárias que tem no Z e ao mesmo tempo tem a experiência mais completa e bem acabada do que no Kai. Agora, para falar daquilo onde não havia como errar, e eles erraram, eu vou deixar para falar da trilha sonora trocada e confusa e da terrível dublagem brasileira na segunda parte. Algo que por si só já torna o Z melhor do que o Kai. Então, até a próxima. Valeu!